Esse é o nome da nossa série, Hábitos. E o subtítulo é muito importante: Pequenas disciplinas, grandes resultados. Com essa imagem que você viu, você vê lá aquele monte de dominó, né? Pequenininho, aquelas pedrinhas pequenas. Uma quantidade muito grande ali naquelas imagens, mas todas elas juntas, no final, conseguiram provocar algo muito grande. E é mais ou menos o princípio que eu queria que você guardasse. Uma das coisas que eu quero marcar muito com você durante essas semanas é que o convite que eu creio que Deus está nos chamando que está nos convidando, né, a experimentar, não é de fazer algo grande, mas é de fazer muitas coisas pequenas, de sermos sérios nas coisas pequenas da nossa vida, porque vai gerar algo muito grande na nossa vida. Então, que você lembre disso o tempo todo. O convite de Deus não é, nesse momento, que você apenas pense no resultado, no que vai ser grande, mas pense no que você pode fazer hoje, que é importante que seja pequeno, porque se não for, você desanima de fazer. Mas quando é algo simples e pequeno, talvez você consiga até transformar num hábito. E eu tenho isso no meu coração. Você não imagina o que pode acontecer quando você recebe a palavra de fato no seu coração, na sua vida. Eu acredito que essa série pode, nessas 3 semanas, redirecionar a trajetória na sua vida, no sentido que você pode ser transformado e viver uma vida que honra a Deus ainda mais. Quantos querem isso aqui? Digo amém. Então nós vamos falar sobre hábitos, o que você faz e faz com frequência, e faz consistentemente, é sério naquilo. Isso é muito importante. Todos nós temos hábitos, alguns bons, alguns não bons, alguns péssimos, mas na nossa vida você vive com base nisso. A gente nem percebe, mas tem hábitos que você tem diários que simplesmente passam despercebidos, mas são muito importantes e tornam você quem você é. E uma frase que eu vou repetir algumas vezes hoje aqui é essa simples frase de que, aliás, aqui é só o título para você. Hoje é quem antes de o quê? Essa frase aqui, gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Em outras palavras, gente bem-sucedida faz repetidamente, faz diariamente o que as outras pessoas fazem de vez em quando. Não fazem sempre, mas fazem de vez em quando. É a grande diferença entre pessoas de sucesso e pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas. Espiritualmente falando, quem é bem-sucedido na sua caminhada com Deus é porque adotou certos hábitos e faz certas coisas repetidamente. São sérios naqueles hábitos. E financeiramente, como é importante, que na nossa vida financeira a gente sabe que tudo tem a ver com os nossos hábitos. O que nos leva para um buraco financeiro não é um dia na nossa vida, são várias decisões erradas, seguida uma da outra. Fisicamente, a sua saúde, o seu bem-estar, o seu corpo, como você gostaria de estar e às vezes não consegue estar, ou como você conseguiu finalmente estar, tem a ver com hábitos, tem a ver com decisões saudáveis na sua vida. E também nos seus relacionamentos, as pessoas com quem você lida. Existem hábitos que formam bons relacionamentos e hábitos que destroem relacionamentos, mesmo quando nós não percebemos. Quando você olha para a palavra de Deus, quem é na Bíblia, para mim e para você, um exemplo de sucesso? Você vai encontrar vários, Mas se eu perguntasse para você, eu acho que todo mundo ia ser unânime. Tem um personagem bíblico, que é o principal de todos, que é um exemplo de grande sucesso, especialmente no quesito agradar a Deus. Claro, eu estou falando de Jesus. Jesus, ele conseguiu conquistar aquilo que era o planejado para ele. Mas você nunca viu, na Bíblia não tem nenhum registro de alguém questionando Jesus, pedindo alguma coisa, e ele falando assim, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para gastar algum tempo com Deus. Eu trabalho o tempo todo, eu tenho que servir essa gente, esses discípulos não me deixam em paz, eu estou sempre tendo que resolver um problema aqui e outro ali, tem gente me chamando, eu nunca tenho tempo para orar, nunca, Jesus falou algo, por quê? Você vê consistentemente, você vê frequentemente, momento em que ele se destacava da multidão, ele escapava do povo e ia ter o seu tempo com Deus. Isso era um hábito de Jesus, isso era uma disciplina que ele mesmo aplicava na sua vida. E ela era essencial para o seu ministério, essencial para que ele chegasse onde precisava chegar. A Bíblia fala que Paulo tinha também o costume, usa essa expressão, o costume, o hábito de ir sempre no templo para compartilhar a sua fé com o não crente.
não era algo que ele fazia ocasionalmente, era algo que ele fazia com frequência. Isso era muito importante. E por que era importante? Porque, no final das contas, o sucesso é medido por causa disso, porque pessoas de sucesso fazem regularmente o que os outros só fazem de vez em quando, só fazem ocasionalmente. Há alguns livros muito legais que falam sobre hábitos. Eu estou puxando algumas frases importantes de lá. Uma frase que eu gostei muito foi desse escritor Sean Covey, e ele fala: nossos hábitos nos constroem ou nos destroem. Nós nos tornamos o que repetidamente fazemos. E você vai confirmar isso na sua vida o tempo todo. Você é hoje o resultado de algumas repetições. Você só sabe andar porque você aprendeu e repetiu. Você só sabe falar porque você aprendeu e repetiu. E tudo que você sabe fazer, se você sabe fazer bem, tem que ter sido pela repetição. E se você não sabe fazer bem, possivelmente precisa repetir mais, precisa ter mais hábitos naquilo, precisa se tornar melhor. Isso tem a ver com a sua prática diária. Como eu disse para você, nessa época, após o carnaval, a gente tem um pouco dessa sensação de recomeço, né? Quantos amanhã voltam para uma rotina, finalmente? Segunda-feira, filhos para a escola, né? E vai trabalhar aquele horário. E é claro que a gente teve fevereiro inteiro aí bem regular, mas ainda assim. E nesse iniciozinho do ano, quando foi janeiro, início de janeiro, eu lembro que sempre tem isso, naquela sensação, um tempo novo, um momento novo, e a gente começa a fazer aquelas resoluções. Esse é o ano que eu vou fazer isso, esse é o ano que eu vou fazer aquilo. E algumas pesquisas dizem que 90% daquelas nossas resoluções, elas simplesmente desaparecem depois do carnaval. Passou o carnaval, a maior parte daquilo foi embora, desapareceu. Então talvez seja uma ótima ideia a gente olhar para isso outra vez. Mas existem essas resoluções. Talvez tenha acontecido com você. Quantas vezes já aconteceu comigo? E o que acontece quando você tem um desejo, você tem uma vontade: esse é o ano que eu vou fazer exercício, esse é o ano que eu vou voltar para a academia, esse é o ano que eu vou fazer um curso, esse é o ano que eu vou terminar esse problema, esse é o ano que eu vou deixar isso para trás, vou largar esse hábito. E aí passam-se 90 dias aproximadamente, 70 dias, e a gente não consegue. E a gente se sente um pouco como Paulo, quando ele escreve em Romanos, no capítulo 7, ele diz assim: eu não entendo o que eu faço, porque eu realmente quero parar de comer besteira. Não sei se está assim na sua Bíblia, na minha está, né? Eu realmente quero parar de procrastinar, deixar tudo para cima da hora, sempre chegar atrasado. Eu realmente quero parar de gastar como eu gasto compulsivamente. Eu realmente quero largar esse vício. Eu realmente quero, e ele coloca, fazer o que é correto. Eu quero, é a minha vontade, é o meu desejo. Porém, eu não consigo. Faço sim aquilo que odeio. Ele fala: mas eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. E no final ele fala: não, faltou o 19 aqui, poxa, pulei o 19. O 19 diz assim: quando eu quero fazer o bem, não o faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Está lá? Não. E aí ele fala essa frase interessantíssima. Quando Paulo chega aqui, no versículo 24, ele faz o que a maioria de nós faz. Ele conecta o seu fracasso com a sua identidade. Como eu não consigo fazer o que é certo, isso define quem eu sou. Miserável homem que sou. Como, eu sou uma pessoa assim. Por que a gente às vezes faz isso? A gente pega aquilo que a gente faz e transforma aquilo na nossa identidade. Em geral, as coisas negativas. Tem algo que acontece no nosso interior que nos aponta nessa direção. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Veja numa outra versão: ó, que pessoa miserável eu sou! Quem me libertará dessa vida dominada pelo pecado e pela morte? Paulo faz essa conexão: se eu só faço o que é errado, queria fazer o que é certo, mas não consigo, eu sou um miserável. Quem vai me livrar? Mas ele reflete na própria pergunta e ele mesmo traz a resposta no verso 25. Ele continua: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Quando você se vê perguntando algo semelhante a Paulo,
Como é que faz? Como é que eu consigo me libertar disso? Como é que... Existe um libertador, existe alguém que Deus enviou para libertar você. Quem pode nos transformar? Quem pode nos restaurar? Quem pode nos libertar? Declare bem alto: Jesus Cristo. Ele é a minha fonte, Ele é a minha força, Ele é a minha cura. Amém? É Ele que faz novas todas as coisas na nossa vida. E não importa quem você foi, onde você estava, com quem você estava, Jesus faz tudo novo. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. O que era velho já passou, tudo se fez novo. E a minha oração nessa noite é que você experimente tudo o que significa nova vida, tudo o que significa ser uma nova vida. Qual é a sua nova vida em Cristo Jesus? E para isso que você descubra e exercite na sua vida, e a gente quer marcar isso hoje, algumas disciplinas que levam a uma vida que honra a Deus e que experimenta o que Ele tem de melhor. Por quê? Eu vou repetir mais uma vez: porque gente de sucesso, gente que chega lá, gente que tem satisfação na vida, tem prazer na vida, já entendeu esse princípio, faz regularmente, faz frequentemente, em alguns casos diariamente, o que a maioria das pessoas, o que todos os outros não fazem, fazem de vez em quando, fazem ocasionalmente. Se você, como eu, vive também com essas frustrações: por que eu não consigo? Por que eu não consigo chegar onde eu queria? Por que eu não consigo manter? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Por que nós não obtemos sucesso? Por que nós começamos bem e não conseguimos continuar? Eu queria falar de 3 razões porque nós não obtemos sucesso. Por que a gente não consegue? E hoje eu queria que você saísse daqui só com isso, pensando nisso. Porque essas 3 razões têm a ver com engano no nosso coração. Existe um inimigo tentando enganar você, tentando fazer você pensar, ter uma mentalidade que no final das contas destrói você. Tem uma maneira de pensar, tem uma construção ideológica dentro de você, onde você diz: é assim que é. Mas hoje a gente vai questionar, e pela graça de Deus, o nosso inimigo pode ser desmascarado nessa noite, e a gente enxergar o que Deus quer fazer na nossa vida. Quem está comigo aí, diga amém. Primeira razão é essa daqui: nós nos concentramos no alvo, que é muito bom, mas não compreendemos o processo. Todo mundo, se não todos, a maioria esmagadora, tem objetivos muito parecidos. Todos nós queremos as mesmas coisas. Você quer a mesma coisa que eu, emocionalmente, financeiramente, na saúde do seu corpo, no seu casamento, no seu relacionamento. Todo mundo quer uma vida boa, quer uma vida que funciona. Todo mundo quer ter uma vida saudável. Se você quer ter uma vida saudável, quando eu falar aqui, diga um amém bem alto. Você quer ter uma vida saudável? Amém? Uma vida financeira boa? Amém. Uma vida com Deus maravilhosa? Amém. Curtir a vida, quem quer? Amém. Fazer a diferença na vida dos outros? Amém. Eu sabia, né? Todos nós temos os mesmos objetivos, eles são muito semelhantes. Todos nós queremos que os nossos relacionamentos funcionem, deem certo. A maioria de nós, se não todos, temos objetivos semelhantes, porém, nós temos resultados diferentes. Mesmo querendo a mesma coisa, nem todo mundo chega lá. Mesmo desejando o mesmo alvo, alguma coisa acontece no caminho que alguns chegam e outros não chegam. Numa corrida, tanto os vencedores quanto os perdedores queriam a mesma coisa. Em qualquer nível da vida, pessoas bem-sucedidas e pessoas fracassadas têm os mesmos objetivos. Os mesmos. Quando começa, não sei se já começou, não, vai começar ainda o Campeonato Brasileiro. Nós temos quantos times lá? 20? 18? 20 times. Possivelmente quase todos, eu não vou dizer todos, mas quase todos pensam igualzinho. Nenhum deles pensa assim: olha, esse ano a gente vai ficar em 10º. Esse é o ano. Não, todos eles começam, o treinador pega todo mundo: gente, esse é o nosso ano, nós vamos treinar, nós vamos fazer isso e a gente vai ganhar esse campeonato. E talvez consiga até, né, contagiar aquele pessoal, e nem todos conseguem, apenas um consegue. Em qualquer área, em qualquer lugar que você imaginar, onde existe um alvo muito bom, uma vitória a se conquistar, todo mundo pensa igual: eu quero chegar lá, mas nem todos vão chegar. E a razão é simples: existem processos no meio disso.
Quando você se casa, ninguém casa pensando assim, eu quero ficar casado bem 5 anos. Bem legal. Quem sabe 7. Depois eu sei que tem crise, se tiver um divórcio não posso fazer nada, mas não, ninguém pensa nisso. A gente casa para funcionar, para dar certo, né? E todos os outros aspectos da nossa vida também funcionam dessa maneira. Eu e você, essa pessoa que está do seu lado, tem objetivos parecidos, mas os resultados podem ser muito diferentes. E a razão é essa daqui: alvos não determinam o nosso sucesso. Disciplinas determinam o nosso sucesso. O que determina o seu sucesso não é o que você está alvejando, não é o objetivo que você quer alcançar, mas são os processos para chegar até lá. Que sistema você adotou para chegar até lá? Um escritor diz o seguinte: você não é elevado ao nível do seu alvo, mas você é limitado, você cai, é limitado ao nível, a sua base é essa. Qual é o nível das suas disciplinas? Pensa um pouco sobre isso. Você não pode ser elevado ao nível do seu alvo, mas você sempre vai ser limitado ao nível das suas disciplinas. Você pode ser tão bom nas suas disciplinas que elas vão ir crescendo e vão elevando você, e chega até no alvo, mas não vai chegar. Marcelo, está dando uma microfonezinha aí. Essa frase que você está lendo aqui pode parecer não muito espiritual, mas quando eu leio a Bíblia, na lente desse pensamento aqui, você vai encontrar vários exemplos, em vários lugares, desse mesmo princípio. Gente bem-sucedida que adotou boas disciplinas. Gente que se deu muito mal, mas que também tinha adotado disciplinas ruins e abandonou as boas disciplinas. Tem um cara no Antigo Testamento que se destaca no meio de uma multidão, um rapaz chamado Daniel. Você vai encontrar lá, né, no livro de Daniel, um pouquinho da história dele. Daniel, a Bíblia fala que no meio de todo mundo ele se destacava. Ele tinha alguma coisa de diferente. E a Bíblia faz questão de dizer, não tinha ninguém igual a ele. E se você hoje pensa, eu queria isso na minha vida, eu quero seguir esse exemplo de Daniel, para ter o sucesso que ele teve. O que aconteceu? Por que ele foi bem sucedido? Por que no meio das outras pessoas ele era destacado? Como é que esse cara consegue ser jogado numa cova de leões? Alguns dizem que o que aconteceu, que era a expectativa, claro, quando jogava-se um prisioneiro num lugar esse, é que ele morresse rápido. Os leões possivelmente estavam com bastante fome. O que faz com que um cara desse seja jogado numa cova de leões e permaneça firme, confie em Deus e saia dali vivo? Ninguém quer ser jogado numa cova de leões. Mas Daniel não se jogou. Tem coisas que você não tem controle e acontece com você. E se acontecesse algo parecido, se você fosse colocado numa posição onde a sua vida corre risco, eu queria ser igual a Daniel. Confio em Deus, permaneço firme e Deus me salva. Quantos creem que Deus salva hoje? O que ele tinha? Eu vou te falar uma coisa que a Bíblia faz questão de dizer que Daniel tinha. Daniel tinha um sistema. Daniel tinha um planejamento. Ele tinha algumas disciplinas que levavam ele a essa vida de fé e de fidelidade. Que sistema era esse? Daniel decidiu de antemão, anos e anos atrás, em algum momento da vida dele, ele tomou essa decisão e por vários anos, ele decidiu que 3 vezes por dia, todo dia, ele parava o que ele fazia e ele ia ter comunhão com Deus. Ele ia gastar tempo com Deus. Claro, se você gasta tempo com Deus, você se torna mais familiarizado com Ele, você o conhece mais, Ele te conhece mais, né? Você gasta tempo de comunhão, você passa a confiar mais. E se você quer crescer espiritualmente, ter mais fé, ser mais usado por Deus, você não alcança isso porque você quer. Eu desejo muito isso. Não quer dizer muito, você não vai chegar lá só por isso, mas você está limitado ao nível das suas disciplinas, até onde você consegue ser disciplinado. Se você cultivar disciplinas que edificam a sua fé, que fazem você crescer no seu conhecimento de Deus, automaticamente essas disciplinas projetam você para o seu alvo, jogam você lá na frente. Um erro que nós frequentemente cometemos é esse: nós queremos que os resultados mudem. Eu quero mudar os resultados.
quero perder 10 quilos até a Páscoa. Então, eu quero um resultado lá. Eu quero ser mais organizado. Eu quero quitar aquele cartão que está me acompanhando há 10 anos, parece um cartãozinho de estimação que eu tenho, né? Está ali comigo a vida inteira. Eu quero acabar com isso. E na verdade, você não consegue mudar os resultados, mas você precisa mudar as disciplinas. Precisa mudar os processos na sua vida. Que sistema você tem adotado? Porque são eles que estão causando esses resultados. Em outras palavras, quando nós corrigimos o que nós fazemos, o resultado corrige a si mesmo. Automaticamente você muda aquele final. E eu estou muito animado de poder compartilhar com você sobre isso aqui de uma forma muito prática. Quem gosta desse assunto, quer crescer nos seus hábitos, nas suas disciplinas, a gente vai falar mais disso na semana que vem, a gente vai mais fundo. Eu quero ajudar você a criar, se você quiser, novos sistemas, novas disciplinas na sua vida. Mas por que a gente não consegue muitas vezes? Em primeiro lugar, nós nos concentramos no alvo, mas não compreendemos o processo. Mas se você compreender o processo, o alvo vai ser automático. Em segundo lugar, isso aqui realmente um lugar que a maioria de nós simplesmente perde a batalha. Nós não vemos mudança tão rápido quanto queríamos. Você sabe do que eu estou falando? André, nessa semana eu andei 3 vezes na semana naquela esteira bendita, fiquei meia hora. Cheguei em casa no final da semana, estava 500 gramas, 1 quilo mais gordo. Que coisa mais terrível do que isso. Não é? Você se exercita, você acha que está perdendo alguma coisa, de repente a coisa acontece o contrário. Não, eu passei a semana inteira lendo a Bíblia, tem aquele aplicativo, tem um plano lá de leitura, eu li a semana inteira, mas estava vindo para a igreja hoje, meu filho falou um negócio, eu gritei com ele, eu não sei, eu perdi o controle. Está vendo, esse negócio não está funcionando, não está dando certo na minha vida essa leitura. Eu cortei alguns custos na minha vida para ver se economizava, cortei bastante coisa. Eu tomava um cafezinho todo dia de manhã, abri mão daquele café na padaria, economizei. No final do mês consegui economizar R$100. E agora minha dívida de 20 mil passou só para 19.900. Olha que alegria. Quando você não vê resultados no tempo desejado, nós naturalmente desanimamos, e no nosso desânimo, preste atenção nisso, nós concluímos erroneamente. Isso aqui pode transformar a nossa vida hoje se a gente prestar atenção, porque essa é uma conclusão errada, que pequenas, boas decisões não fazem a menor diferença. Eu vivo tomando essas pequenas, eu vivo indo na academia, eu vivo fazendo minha oração, eu vivo tomando essa decisão assim, assado em relação ao meu casamento, em relação ao meu relacionamento, mas não muda nada, eu não vejo mudança, e a sensação que a gente tem é que realmente nada está mudando. Esse pequeno hábito meu aqui, que é bom, que honra a Deus, essa pequena decisão diária de me manter fiel, essa pequena boa ação, André, não faz a menor diferença, não está mudando em nada a minha vida. E o outro lado da moeda é que a gente faz coisas erradas, algumas coisas que a gente considera pequenas e não trazem nenhum prejuízo imediato, então a gente pensa também que não tem problema nenhum. Você jogou videogames por 4 horas seguidas, e a sua esposa não gosta quando você fica tanto tempo ali, mas ela não te largou, está tudo bem, está tudo tranquilo. E você faltou um culto na igreja naquele fim de semana, e o seu mundo não caiu, Deus não mandou um raio na sua cabeça, a vida não parece que mudou em nada para você, nada terrível aconteceu, comeu 2 barras de chocolate, olhou, parece que está tudo normal, parece que não mudou nada. Isso me abriu os olhos alguns anos atrás, quando eu devia ter meus 20 e pouquinhos anos, no início da minha juventude lá, e um amigo muito querido que caminhou muito perto de mim, abandonou completamente o caminho de Deus, abandonou completamente Jesus, tinha se casado, saiu do casamento, se envolveu com uma outra pessoa, e teve um discurso que ele falou para a gente, ele falou para as pessoas que eram amigos dele: olha, eu fiz tudo isso, e quer saber de uma coisa? Deus não me castigou. Ele esperava que imediatamente, por causa dos erros dele, alguma coisa acontecesse que mostrasse que ele estava errado,
ele a partir dali pensasse, bom, então eu preciso tomar jeito, mas Deus não me castigou, não aconteceu nada, não aconteceu nenhuma tragédia. E nós concluímos erroneamente que pequenas decisões ruins também não fazem a menor diferença. Eu posso fazer pequenas escolhas erradas, e eu posso fazê-las diariamente, sem que isso cause muito impacto na minha vida. E a maioria de nós vive nessa mentalidade, mesmo que inconscientemente. Mesmo que a gente não pense muito, esse se tornou nossa maneira de viver. Pequenas, boas escolhas não mudam nada, pequenas, más escolhas também não mudam nada. E você não consegue enxergar a verdade que está afetando a sua vida de um modo esmagador, gigante, e a gente não percebe. E é simplesmente isso, que a nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que tomamos, que pequenas decisões realmente importam e fazem toda a diferença na sua vida. Você é hoje o somatório das decisões que você foi tomando em toda a sua trajetória. Todas elas são importantes e todas elas são cumulativas. Todas elas se acumulam umas às outras. É muito raro, acontece, mas é muito raro alguém destruir a sua vida de uma vez, da noite para o dia. Tomou uma decisão e destruiu tudo, é muito raro. São pequenas decisões ruins. E elas não destroem a sua vida de uma vez só, mas elas vão se acumulando com o tempo. E em geral, aos poucos vão aprisionando você na mesma mentalidade negativa. É uma decisão que você toma hoje aqui, e uma outra amanhã, e mais uma depois de amanhã que diz, não está tendo nenhum problema, ninguém nem vai ficar sabendo. É uma próxima decisão que você toma no dia seguinte, e é uma atrás da outra que vai fazendo toda a diferença. Um passo de cada vez. Um dia você acorda, e você acorda num lugar tão ruim, e se pergunta, como é que eu cheguei aqui? Vou te dizer hoje, foi um passo de cada vez. Você não apareceu lá nesse lugar ruim, você foi dando um passo de cada vez. Uma decisão errada, seguida por outra e outra. E aí você olha para o outro lado da moeda e você vê alguém, uma pessoa que está arrebentando na vida, está numa determinada área da vida daquela pessoa, ela está indo bem demais. Alguém que já chegou no lugar que você queria chegar na vida, financeiramente, no casamento, na família, na organização, nas emoções, no trabalho, nas realizações. Olha só. E você tem a tendência de pensar assim, como é que essa pessoa chegou até ali? E às vezes a gente acha que foi também da noite para o dia, mas não foi. Mas também foi uma decisão que às vezes dói, que às vezes é difícil, mas ela permaneceu na mesma pequena decisão, seguida por outra e outra e outra. É um momento de sacrifício pessoal, de dizer não para si mesmo, de ter disciplina, um dia após o outro. E quando você chega nesse lugar onde você queria chegar, ninguém sabe do tempo que você gastou em oração, ninguém sabe do jejum que você fez, ou quantos jejuns você fez, ninguém sabe do tempo que você passou com Jesus, ninguém sabe dos confrontos que você precisou ter, do duro que você teve que dar, do trabalho que você teve que fazer, acordar cedo, dormir tarde. Ninguém necessariamente conhece a sua disciplina, os sacrifícios, a sua fidelidade, toda a perseverança que foi necessária para chegar onde você chegou. Ninguém consegue ver isso, e por isso não compreendem, não percebem que não foi da noite para o dia, mas foi uma pequena decisão, seguida por outra e por outra, todo dia, durante anos. Eu lembro que quando eu ia jogar vôlei no início, a impressão que eu tinha é que estava fazendo a menor diferença na minha vida enquanto exercício. E eu pensava, poxa, eu já estou aqui há um ano. Eu achei que ia melhorar algumas coisas, e melhorou muito pouco, eu esperava que fosse mais. Mas fez uma diferença imensa depois de mais alguns anos. A gente pensa que certas coisas têm que acontecer dentro da nossa, do limite que a gente deu, mas
A gente frequentemente precisa ser consistente por mais tempo. É isso que leva você ao lugar que todo mundo quer chegar, quando você é consistente, quando você é constante, quando você permanece. Cada boa decisão, mesmo que pequena, cada boa, pequena decisão que você toma. Hoje eu quero exaltar junto com você as pequenas decisões, que eu e você em geral não damos a menor bola. Você lembra como é que Jesus trata as coisas pequenas? Quando ele vai multiplicar pães e peixes, ninguém sabia o que ele ia fazer, ele só perguntou: o que vocês têm aí? E quando alguém traz alguma coisa para ela, fala: só tem isso, é muito pequeno, não dá para nada. A mesma pessoa diz, que inclusive o nome dele é André, fala: Jesus, o que é isso aqui para tanta gente? Não vai dar para ninguém. E Jesus sabe que a tendência de todo mundo é desprezar o que é pequeno, mas coloca na mão dele. E quantos outros momentos parecidos com esse, Jesus faz questão de dizer que no reino de Deus tudo começa pequeno, tudo é uma semente, e tem um processo de espera. Quantas e quantas histórias você conhece de gente que enriqueceu da noite para o dia para simplesmente viver a vida mais miserável de todos, porque não estavam prontos para aquilo. Cada boa pequena decisão que você toma não está sendo desperdiçada, está sendo armazenada, está sendo acumulada na sua vida, e você não vê, mas já está acontecendo. Embora, um bom exemplo, se você colocar água para ferver, você precisa fazer lá um chá, um café, alguma coisa, e a água tem que ferver. Você coloca a água na chaleira, bota no fogo, e você coloca aquela água em temperatura ambiente, e você quer que ela chegue num determinado lugar para que ela seja transformada. E a água vai aumentando a sua temperatura, vai para 60, 70, 80, 90 graus. Quando chega em 99 graus, você tem água muito quente. Mas há um momento de transformação total. Quando ela chega a 100 graus Celsius, a água transforma. Ela entra em ebulição e no estado gasoso. E a gente sabe, hoje a gente aprendeu isso, mas até 99 não tinha acontecido nada. Existe um momento, eu queria que você entendesse que quando você decide ser dirigido por essas pequenas disciplinas, durante o tempo que for necessário, aparentemente durante muito tempo nada muda. Se você permanecer firme naquelas decisões, nada está mudando, mas deixa eu falar para você, algo está sendo acumulado, a temperatura está aumentando 1 grau de cada vez, e chega uma hora onde a mudança é notável, é perceptível, e ninguém precisa fazer propaganda, você naturalmente, isso é mostrado por você. Você está melhor, você está mais forte, você conseguiu perder aquele peso extra, você conseguiu se livrar daquelas dívidas, você está andando mais perto de Deus do que nunca, casamento está uma beleza, a vida está em outro nível. Como é que chegou lá? Não chega lá se não tiver disciplinas, e ser sério nessas disciplinas, um dia de cada vez. Mas as pessoas vão olhar para você e vão achar que foi uma mudança da noite para o dia. Não fazem ideia dos pequenos sacrifícios que você tem feito, das dores que você tem suportado, da sua disposição de não abrir mão. Eu lembro que quando aquela apresentadora Oprah, todo mundo deve ter ouvido falar dela, fez em alguns momentos um regime que fez uma diferença muito grande na vida dela, ela emagreceu bastante. Uma frase que ela falava, que me chamou muita atenção, foi a Rafa que me falou isso, que eu não ouvi dela, mas a frase era o seguinte: sem exceção. Não, mas hoje está chovendo, você vai correr na chuva? Sem exceção. Mas hoje está assim, você tem esse compromisso, você vai para a academia? Sem exceção. Quando ela não abriu, quando ela não arrumou nenhuma desculpa, aquilo fez toda a diferença na vida dela. Ninguém sabe da sua fidelidade, ninguém sabe das dúvidas que você tem só para você mesmo, são interiores, e você se pergunta algumas coisas. Ninguém sabe das vezes que você errou e precisou começar de novo, ninguém sabe do seu tempo com Deus, ninguém sabe das críticas que você tem aguentado, da persistência, do preço que você paga, sem chamar atenção para si mesmo. Mas você chegou lá porque você foi constante, você foi consistente. Essa frase que eu gosto muito dela: são as coisas que ninguém vê, que trazem os resultados que todos desejam.
Você sabe do que eu estou falando? Eu gosto demais de como o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos Gálatas, colocando esse princípio. Ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de honrar a Deus. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de viver dentro daquele orçamento. Não se canse de contar as calorias. Não se canse de acordar meia hora mais cedo para buscar Deus. Não se canse de fazer a sua musculação. Não se canse de jejuar. Não se canse de honrar o seu casamento, mesmo quando você não recebe o que esperava de volta. Não se canse de fazer o bem. Ele diz por quê? Porque no seu próprio tempo, no tempo próprio, colheremos. Se não desanimarmos, se não desistirmos, se não abandonarmos o barco. Isso é uma promessa. Não se canse de fazer o que é certo. Por que nós não conseguimos? Por que nós muitas vezes fracassamos, desistimos, desanimamos? Em primeiro lugar, porque nós nos concentramos no alvo, mas não compreendemos o processo. Segundo, nós não vemos a mudança no tempo que a gente queria. E somos o tempo todo enganados, pensando que o que a gente faz não está fazendo a menor diferença. Mas ouça, o que você está fazendo, mesmo que pequeno, um dia após o outro, está acumulando, e vai chegar um dia onde a mudança vai ser notável. Glória a Deus. Em terceiro lugar e último, a razão porque nós fracassamos é porque a nossa identidade distorcida, ela impede o nosso sucesso, impede que a gente cresça, impede o nosso avanço. É uma sabotagem que você mesmo faz em você, quando você tem a sua identidade distorcida. O que quer dizer, André? Eu falei isso para você mais cedo, quando eu citei Paulo. Quantos sabem aqui que você tem um inimigo? Diga amém. A Bíblia fala que existe um adversário que vem contra nós. O diabo, ele vive dizendo a você o que você não é. Ele vive o tempo todo. Se tem um lugar que o diabo gosta muito de atuar, é aqui, pertinho do seu ouvido. E você não sabe, você não vê, você não ouve, você pensa até que foi você mesmo que teve aquele pensamento. Mas ele adora dizer para você o que você não é. E o diabo faz o seguinte: ele associa as suas falhas à sua identidade. Então você fracassou? Ele não vai dizer que você fracassou, ele vai dizer que você é um fracassado. Então você fez algo errado? Ele não vai fixar os seus olhos, ele não vai chamar a sua atenção porque você praticou algo errado. Ele vai dizer: você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa errada, você é uma pessoa desse jeito. Paulo diz, por causa de tudo que ele não conseguia fazer: miserável homem que sou. Essa é a expressão dele. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo, eu não faço. E quando você olha na Bíblia para todos esses grandes homens de Deus, você vai ver quase que em todos eles essa batalha. A batalha para a identidade, a batalha para saber quem eu sou de verdade. O tempo todo eles são tentados e testados nessa área. Deus chama um cara chamado Moisés, que já tinha tido uma experiência muito ruim de vida, e tudo deu errado para ele, e Deus fala: é contigo mesmo. Ele fala: não sei nem falar, eu sou péssimo, eu sou a pior pessoa que você podia chamar. O que Moisés está fazendo? Está associando falhas e fracassos com a sua identidade, quem eu sou. Como a gente faz isso? E como a gente perde as coisas grandes de Deus, porque não acredita em quem Ele diz que nós somos. Mas você é quem Ele disse que você é. Amém? Gideão é outro. É contigo, Gideão, você vai libertar esse povo. Ele fala: deixa eu explicar uma coisa para você, seu anjo. A minha tribo é a mais pobre e a pior das tribos, é a mais fraca de todas. A minha família, dentro da minha tribo, é a pior de todas. E dentro da minha família, adivinha quem é o pior? Então, se tem alguém que não é um bom candidato, você está olhando para ele. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Como ele era fraco, como ele era o menor de todos, como ele era o mais indigno, como ele era a melhor representação de um pecador. E queridos, isso está lá por uma razão, para a gente olhar para isso, porque é assim que nós acreditamos numa mentira. E eu e você já falamos essa frase: o que eu posso fazer? Eu sou assim. O que eu posso fazer? É quem eu sou, é o meu jeito. Eu fui feito assim. Eu tenho problemas nessa área, eu tenho problemas com esse vício. Não tem o que eu possa fazer, é quem eu sou.
Então vamos lá beber mais uma, porque é o meu problema. Não, eu sei que eu tenho problema de gastar, mas sou eu. E para esquecer, vamos no shopping, seja o que for. Não sou uma pessoa organizada, eu já falei isso, eu não sou uma pessoa disciplinada. Esse ano eu estou mudando isso completamente na minha vida. É a frase que eu estou repetindo para mim todo dia. Dentro das minhas... Lembra que a gente falou sobre palavras de alicerce, né? Palavras que você tem que repetir e viver por elas? Eu tenho declarado no meu coração, mesmo quando não parece, eu sou disciplinado, sim. E Jesus dentro de mim é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E é tão importante a gente lembrar disso. E você talvez olhe para mim, você, pastor, não é disciplinado? Eu posso ser em várias coisas, mas eu queria ser em muitas outras, né? E é um foco que eu estou colocando, e claro, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. E a gente já falou, você já falou isso, eu não sou assim, eu sou assim, eu sou daquele outro jeito. Eu não sou bom em lidar com as pessoas, eu não sou bom de relacionamentos. E o que acontece quando você tem essa mentalidade, essa identidade distorcida? Uma identidade distorcida gera hábitos errados, porque eu sou assim, eu não consigo fugir de fazer o que é errado, simplesmente eu faço, porque eu sou assim. E aqueles hábitos errados reforçam a identidade distorcida. É esse ciclo que vai funcionar tanto positiva quanto negativamente. Quando você tem certos hábitos, ele reforça uma identidade, e aquela identidade faz com que você continue nos mesmos hábitos. Eu já errei mesmo, eu vou ficar aqui errando e continuar errando, porque é quem eu sou. Eu já estou nessa posição, porque eu não consigo escapar mesmo disso, eu vou permanecer. E a gente fecha os olhos e os ouvidos para o que Deus está dizendo a nosso respeito. E vive nesse ciclo que é negativo e é doente. Eu não me vejo como uma pessoa boa, então eu vivo fazendo o que não é bom. E as minhas práticas reforçam a minha identidade. Antes de você voltar para casa, eu queria deixar algo com você. Eu queria incentivar a você, nesse ano de 2019, que está começando hoje, está começando outra vez agora, a adotar uma abordagem diferente. A maioria das pessoas, eu faço isso, você também, a gente adota objetivos ou alvos de comportamento. Eu quero ser assim, fazer isso, mudar aquilo, quero perder tantos quilos, eu quero terminar esse curso, eu quero, resolver certas coisas na minha vida, tem a ver com comportamento. E isso é extremamente importante, eu não vou relevar isso, eu queria que você prestasse atenção nisso. Não, esse é o ano que eu quero ler mais, ou dormir melhor, gastar menos tempo na internet. Olha, a gente não faz ideia do tempo que a gente gasta na internet, como pode se tornar nocivo pelo tempo que você está perdendo mesmo, Perde-se muito tempo. Não vamos dizer que isso seja um dos alvos para você, é um alvo de comportamento. Eu vou botar um alarme lá, eu vou ficar 20 minutos no máximo, no Facebook ou no WhatsApp, depois eu vou viver minha vida. Isso não pode ser maior do que os outros relacionamentos que eu tenho, que alguém diga amém. Não perca isso de vista. Mas, antes de você pensar em alvos de comportamento, eu queria sugerir a você hoje, que você desse prioridade a alvos de identidade. O que é um alvo de identidade? É uma pergunta simples. Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Quando você descobre para onde você está apontando na sua identidade, quem você quer se tornar, isso toma conta das suas atitudes, as suas ações vão seguindo, porque você decidiu quem você vai ser. Uma pergunta importante para você pensar a respeito disso é o seguinte: quando alguém falar sobre você, quando alguém falar ao seu respeito, como você gostaria de ser descrito? Como você queria que descrevessem você? Um homem de Deus, de verdade. Uma esposa e uma mãe dirigida por Deus. Um bom representante do Senhor Jesus. Alguém que conseguiu se livrar daquele vício, se mantém sóbrio e limpo. Eu queria que alguém falasse a seu respeito. Você talvez pense assim: alguém que é livre financeiramente, que conseguiu se libertar de dívidas. Está ali alguém que cuida da própria saúde, cuida do seu próprio corpo muito bem, é sério, entendeu que o corpo realmente é o templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. Está ali uma mulher de oração. Como é que você queria que descrevessem você? Olha,
fulano de tal, eu gosto dele e eu aprendo com ele porque ele é um homem que tem olhos puros. Ele não fica olhando para as pessoas de maneira impura, mas ele olha com pureza. Que fantástico, que alvo sensacional. Pergunta para você, quem você quer se tornar? Porque a sua identidade determina as suas ações. Quando você descobre quem você é, naturalmente aquilo toma conta das suas ações. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Eu ouvi um testemunho engraçado de um pastor falando que antes de se converter, ele era como qualquer outro jovem, gostava de uma bagunça, de uma farra, briga, aquele negócio todo. Ele se viu depois no ministério, agora, já no ministério. Aconteceu num determinado momento que ele estava fora do ambiente de trabalho, na rua, e de repente uns meninos saíram da escola lá, uns garotos, e começaram a brigar. E juntou aquela turma toda em volta lá, briga, 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 para não falar outro nome, que eu não vou falar aqui na igreja. E eles estão lá brigando, e esse pastor chegou lá e falou, briga, 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 porque era o que ele fazia sempre. E chegou um outro pastor amigo dele, ficou junto lá, briga, briga, briga. Durante alguns segundos eles ficaram ali, de repente, torcendo lá, né? Um batendo no outro, isso aí, pega ele, puxa aqui, lá. De repente eles olharam um para o outro e lembraram de quem eles eram. E eles pensaram, nós somos adultos? Nós somos adultos cristãos e ainda somos pastores. A gente deveria estar resolvendo essa briga, a gente deveria estar apartando essa briga. Esse pastor conta, quando ele lembrou naquele momento de quem ele era, aquilo facilitou lembrar ele do que ele deveria fazer. Eu sei que é um exemplo estranho para você, mas isso já deve ter acontecido com você. De repente você parar e pensar em quem você é e como aquilo contrasta com o que você está fazendo. Quando você para, você cai em si e fala, peraí, por que eu estou fazendo isso? Não tem nada a ver comigo, não foi assim que eu aprendi, não é a minha cultura, não é como eu deveria fazer, então eu tomo uma decisão. Começa quando você sabe quem você é. Imagina que alguém está tentando largar o vício do cigarro, tentando parar de fumar, e alguém chega, conhece aquela pessoa e oferece o cigarro. Quer um cigarrinho? Quando aquela pessoa responde, ela revela como ela se vê. Se ela disser assim, não, obrigado, eu estou tentando parar. Quando ela diz, eu estou tentando parar, é porque ela acredita que ela é uma fumante, ou é um fumante que está tentando e não consegue, está tentando se tornar outra pessoa. É a minha identidade. Mas se alguém diz, quer um cigarro? E essa pessoa responde, não, obrigado, eu não fumo mais. Essa frase identifica que ela percebeu uma nova identidade de si. Fumante é quem eu era, não é quem eu sou mais. Mas você não sente vontade? De vez em quando você está no fumo? Sim, mas eu estou reexaminando e mudando a minha identidade. Então eu declaro com a minha boca que não sou mais eu. Quem está entendendo, diga amém. E não tenha dúvida, eu e você vamos ser tentados, como Paulo, a pensar, eu queria mudar, mas eu não consigo, porque eu não consigo mudar por causa de quem eu sou. Eu sou assim, eu estou aprisionado nessa condição. Eu sou mais um pecador que não consegue mudar. Quando isso acontecer com você, que você lembre dessas palavras também de Paulo em Romanos capítulo 6. Diz o seguinte, os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Que alguém diga aleluia. Eu achei fantástico esse versículo nessa versão. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada mortalmente. Foi esmagada e mortalmente ferida. Ele está falando da cruz. Aquela parte, olha que fantástico, aquela parte em cada um de vocês, em cada um de nós existe isso. Você sabe que parte é essa? É a nossa carne. Que tem a tendência, que tem a inclinação, que é puxada para continuar pecando. Saiba, perceba você ou não, sinta você ou não, aquela parte foi esmagada e mortalmente ferida na cruz.
de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob controle do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E não necessita mais ser escravo dele. Que alguém diga glória a Deus. Deixa eu repetir essa frase para você. De maneira que tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob domínio, sob controle do pecado, e não necessita mais ser escravo dele. Glória a Deus. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Deixa eu falar uma coisa com você. Uma vez que você colocou a sua fé em Cristo Jesus, isso aqui já aconteceu. Mas muitos de nós ainda somos enganados. O inimigo quer que você questione exatamente a sua identidade. Mas a palavra pode te despertar completamente e fazer você descobrir quem você é de verdade. Você assistiu aquele filme Matrix? Todo mundo acho que assistiu, né? Não tem spoiler não, já faz mais de 20 anos o filme. Você já era para ter visto. Mas o que acontece no final das contas é que o herói da história, ele é despertado para a realidade, para quem ele é de verdade. Isso muda tudo. Talvez tenha outros filmes que vão refletir a mesma ideia, mas me fez pensar nisso, como nós vivemos num ambiente, nós vivemos muitas vezes uma falsa realidade, onde o inimigo está frequentemente reforçando quem você não é, ou quem você é, e é alguém negativo, a maneira como ele coloca para você, e a gente se mantém nisso. Mas se você está em Cristo, não tenha dúvida, você é alguém completamente novo. A Bíblia diz uma nova criação, uma nova criatura. Isso faz parte da sua história. Mas eu não entendo, André. A Bíblia fala que eu morri para o pecado, eu me libertei dos seus atrativos, como é que eu ainda me sinto atraído? É, antes de tudo, uma questão de identidade. Talvez você não tenha realmente descoberto a verdade. Talvez você precise ser despertado, porque já aconteceu. E quando você colocar os seus olhos em Jesus, aquilo que era atraente simplesmente desaparece, não tem mais nenhuma atração, não tem mais nenhum prazer, não tem mais nenhuma graça. Eu não consigo mais me inclinar naquela direção, porque não é quem eu sou, e não tem mais poder nenhum sobre mim. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Glória a Deus. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Quem você é em Cristo Jesus? Você é perdoado, você é redimido, você é mais que vencedor, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é abençoado na entrada, abençoado na saída. Você, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você pode fazer qualquer coisa, não pelo seu próprio poder, mas através de Cristo que te fortalece. Não é isso que Paulo chega a essa conclusão? Miserável homem que sou, quem me libertará dessa coisa do pecado que me dirige, tenta dirigir a minha vida? Ele fala, graças a Deus. A resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua identidade determina as suas ações. Quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Da mesma maneira funciona positivamente uma identidade saudável. Quando você sabe quem você é em Cristo, isso vai gerar hábitos positivos. Prometo a você, eu duvido que você experimente fracasso se você realmente apontar nessa direção. Seus hábitos vão mudando, porque você está entendendo quem você é. E hábitos positivos vão reforçar uma identidade saudável. Então, quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Eu fui inspirado a escrever um pouquinho sobre o que eu queria que falassem de mim, sobre a minha vida. A gente está aqui esse ano completando 15 anos da Igreja de Jacarepaguá, e foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha história. Nem sempre foi fácil, você sabe que tem seus desafios, mas eu estou extremamente empolgado para os próximos 15 anos e para os próximos 30 ou 50 que vierem pela frente.
E quando eu estiver lá com meus 70 e poucos anos de idade, você sabe o que eu queria muito, muito que fosse falado a meu respeito? E eu estou apontando nessa direção. Eu não sei se vai acontecer, mas eu queria que acontecesse. Que as pessoas, quando fossem me descrevessem dessa maneira aqui. André de verdade ama Jesus e vive para Ele. É alguém que é obcecado pela sua esposa. É um ótimo pai. E é um avô melhor ainda. É um pastor dedicado à igreja que ele ama. É um bom líder. Tudo isso aqui não é o que eu sou, é o que eu queria que vocês falassem de mim depois. Daqui a 70, né? Daqui a alguns anos. É um bom líder que prefere acreditar no melhor das pessoas do que no pior. É alguém que ajudou os outros a fazer a diferença no mundo. É um bom administrador. Eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que talvez você não fale dessa maneira, né? Talvez não falem a seu respeito dessa maneira, mas eu queria que alguém sentisse isso a meu respeito. Eu queria conseguir, na minha vida, nos anos que estão pela frente, revelar isso. O que significa ser um bom administrador? É um homem que cuida do que lhe foi confiado. Um homem que cuida da saúde que lhe foi confiado, da influência que lhe foi confiada, do dinheiro que lhe foi confiado, porque nada é meu, tudo é dele. Um homem que cuida bem do tempo que lhe foi confiado e usa tudo isso para glorificar Deus. Eu queria que falassem a respeito de mim no futuro, que ele é rico em amizades, experiências e generosidade. E vai deixar um legado sensacional. E eu estou colocando isso bem na minha frente, porque é para lá que eu estou apontando. Porque é quem eu quero me tornar. E eu estou querendo inspirar você a fazer a sua própria lista, descobrir quem você quer se tornar. Quando falarem de você, o que você deseja que falem? Quantas histórias você vai deixar? E quais histórias vão ser essas? Vão ser boas histórias? Quem eu quero me tornar? Em outras palavras, a pessoa que eu quero ser faz o quê? Quando você define quem você quer ser, você sabe o que fazer. Se eu quero ser um homem de Deus, a pergunta é: o que um homem de Deus faz? Se eu quero ser uma pessoa saudável, a pergunta é: o que uma pessoa saudável come? E quantas vezes ela se exercita? O que um sábio compra? E o que ele não compra? Nenhuma ação única altera a sua identidade, mas são várias ações ao longo do tempo. Eu convido você a você mudar como você se vê, e mais cedo ou mais tarde isso vai mudar toda a sua identidade. Porque gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Você recebe essa palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma boa notícia: você não precisa ser perfeito, nem vai conseguir, mas Deus está falando comigo e com você hoje. Não se canse de fazer o que é certo e de continuar fazendo, porque na hora certa, no tempo certo, você vai colher. Quando você voltar para casa, não sei se você viu no seu celular, a gente mandou pelo WhatsApp um pedaço desse estudo, e no final eu botei algumas perguntas que a gente vai falar, um gostinho do que vai acontecer no PG essa semana. Se você vai estar num dos nossos PGs, a gente tem vários, vai estar acontecendo, a gente vai estar tratando sobre hábitos. E se você ainda não está no PG, quem sabe essas 3 semanas seja um ótimo momento para você experimentar. Faz só 3 semanas, vai na casa de alguém, senta junto, conversa sobre isso. A vida fica bem mais legal quando a gente compartilha ela. Eu estou muito animado de recomeçar o PG essa semana. E eu queria muito que você, assim como eu, não nos deixássemos mais enganar. Lembra aquelas 3 questões? Nós nos concentramos no alvo e esquecemos do processo. Não esqueça do processo. Não deixe de compreender o processo. Quando nós não vemos resultados imediatos, nós desanimamos. Não desanime. E a nossa identidade distorcida impede o nosso sucesso. Não permita que ninguém, absolutamente, tire de você aquilo que Deus disse que você é. Quem você é? Eu sou quem Deus disse que eu sou. Amém? Vamos ficar de pé?